E Você aí, já parou pra Jean pensar Pablo, como o diabo, uma Raulmito? figura tão controversa, conseguiu se enraizar tão profundamente na cultura de uma região tão profundamente católica quanto o Nordeste brasileiro? Provavelmente não. Mas Mas faz todo sentido, né, cara? Porque, pô, se a... o diabo vem junto no pacote, né? recentemente eu estive lendo um excelente livro que é interessante e te prende na história do início ao fim. Logo nas primeiras páginas, um personagem em particular me chamou a atenção pelo seu ar de mistério, o próprio diabo. Trata-se do livro Bahia. Que isso? Que isso? Do meu amigo Vitor Isso é heresia, Essa não? obra me fez refletir sobre como o diabo, como uma figura simbólica, tem uma presença marcante na cultura nordestina já há muito tempo. Ele está nas páginas de Vitor Santos, nos autos de Ariano Suassuna, na literatura de cordel, no cinema, nos repentes dos cantadores e principalmente na oralidade. É no imaginário popular que ele se manifesta com mais força, tendo sido por lá que surgiu e se consolidou. Vocês tiveram no colégio que fazer em alguma aula de artes, alguma coisa assim, tem que fazer algo baseado nesses literatura de cordel aí do Nordeste, né, cara? Eu tive que fazer isso. Inicialmente, isso pode Session parecer é Pique Semideus. contraditório. Uma região tão Eu profundamente gosto bastante da estética do canal do Session, né, cara? católica, ainda assim manter viva a imagem do diabo. Ou talvez... Inclusive, talvez eu tenha pego a mesma fonte que... Inclusive, talvez eu tenha pego a mesma fonte que ele colocou no iceberg dele... no título iceberg dele pra fazer o meu, né? É inspiração, gente, inspiração, assim, nada se copia, tudo se transforma, né, cara? Seja exatamente por isso que ele está tão presente. Podemos lembrar do que mencionei no outro vídeo sobre terror folclórico. Comunidades mais isoladas tendem a preservar suas tradições, fonte mitos gótica, que causam né? medo Old English, e né? respeito. Isso é perceptível no tipo de homem que o sertão nordestino moldou, marcado pela luta constante contra as adversidades. A necessidade de expansão colonizadora empurrou o homem para além do litoral, longe das matas verdes e ricas, o colocando em um ambiente hostil, seco e perigoso. Lá, ele enfrentou nativos, onças e um clima implacável. Foi nesse cenário que surgiu um tipo diferente de homem, individualista, autônomo, senhor da sua própria vontade e, acima de tudo, um improvisador nato. E como disse Gustavo Barroso, esse homem vivia ignorando quase que por completo a civilização moderna, em contato diário com as tradições únicas da raça e do meio. O cara é meio Red Dead Redemption, né, cara? Aquele cara que não quer, tipo assim, que o mundo tá evoluindo, mas ele ainda tá meio que parado no tempo, né? Vendo o passo em todas as manifestações da vida, se enchendo de preconceitos de outros tempos, procurando imitar os antepassados e praticar hoje ações compatíveis com o estado social de e também bem Don Quixote também, séculos né? atrás. Que ele tá tentando viver uma visão romantizada do que era no passado, né? Agora, já sabendo disso, antes de nos aprofundarmos mais no diabo, na literatura, música, cinema, etc., vamos ver como ele chegou aqui e por que ele ficou. Chegou com os portugueses, né? Olha essa fonte aqui, ó, que eu tô falando. Não, mas não é igual, não. Não é igual. Ou é? O que tem? O que é esse? É a mesma, só que por que é isso daqui que apareceu aqui? Essa anomalia aqui, né? Quando Pedro Álvares Cabral chegou Com a ao origem Brasil, do nome Vani, é a origem chamada Giovanni, né? Desembarcou apenas com marinheiros e Giovanni, que é uma versão italianizada da palavra João, né? Que é uma versão europanizada da palavra Johan, que é uma palavra hebraica de um dos apóstolos de Jesus Cristo, né, cara? Religiosos, mas também com símbolos poderosos que moldariam a cultura do país, Deus e o diabo. Enquanto Frei Henrique de Coimbra celebrava a primeira missa e fincava a cruz cristã no solo brasileiro, o diabo encontrava seu espaço entre as tentações humanas. Os marinheiros, desgastados por meses no mar, sucumbiam à luxúria diante das mulheres. Interessante, né? Assim como trouxeram Deus, também trouxeram o diabo, né? Tanto da cultura e no imaginário, né? Muito legal, né? Que por sua vez viam nos portugueses quase que Manoel Vanessa, divinas. É verdade. Assim, o diabo tirava a atenção dos portugueses da missa e a direcionava à nudez das Índias. Na época, o diabo já era uma figura poderosa na imaginação europeia. Temido e respeitado, ele aparecia nosso em mano lendas e Session. superstições, e sua presença era evitada até mesmo pelo uso de apelidos. A tradição oral portuguesa trouxe para o Brasil um repertório de nomes para o diabo impressionante, desde Tinhoso... Ele é do Nordeste, né, cara? Porque,
o bagulho que o cara tem aqui atrás, cara. Até Caraca. capeta, com a intenção de não parada invocar maneira. diretamente sua presença. Essa prática ganhou ainda mais força no Nordeste, onde o cotidiano árduo... Eu também, cara. Eu pagaria uma grana ferrada, cara, pra jogar um jogo... Cara, imagine se o Brasil tivesse grandes produtoras de games, né, cara? Imagine um jogo estilo Red Dead mesmo, se passando no cangaço, né, cara? Nossa, seria incrível, religiosidade intensa moldaram a maneira como o povo lidava com as forças do bem e do mal. Cara. Os missionários, preocupados em conter os pecados da carne, que marcavam as primeiras décadas da colonização, usaram a imagem do diabo como uma ferramenta pedagógica, o pintando como uma criatura aterrorizante. Preto, com chifres, rabo e cheiro de enxofre, sempre segurando um espeto. Essa representação não apenas reforçou o medo, mas também cimentou a figura do diabo como símbolo do mal absoluto na cultura popular nordestina. No entanto, o diabo não ficou restrito aos sermões religiosos. Ele se enraizou nas expressões culturais e na literatura oral da região. Nos cordéis, aparece frequentemente como um personagem astuto e maléfico, mas muitas vezes enganado por figuras humildes. Histórias como a mulher que prendeu o diabo em uma garrafa mostram... Cara, mas eu vou passar uma sinceridade pra vocês, cara. A visão dos primeiros vídeos do Sessão que eu gravei, cara, a imagem que eu tinha de fundo era de um cara, tipo, cabelão comprido, barbona, sabe? Eu tava achando que ele era um cara bem rock and roll, assim, tá ligado? Essa era a imagem mental que eu tinha dele. Esperteza popular triunfando sobre o mal. O diabo transformado... Parece o Mike do Tasercraft, parece mesmo, né, cara? Entra na garrafa... Um salve, meu mano Session. ...para provar sua habilidade, apenas para ser aprisionado novamente, mostrando que mesmo temido, ele é vulnerável à inteligência humana. Você viu o mangá do Lampião? Já ouvi falar, mano. O diabo, que é enganado e vencido pela esperteza do sertanejo, foi chamado por Câmara Cascudo de demônio logrado. A presença do diabo no Nordeste vai além das histórias. Ela está também na linguagem cotidiana. Enquanto os homens, por machismo ou frustração, mencionam o diabo frequentemente em seus desabafos, as mulheres preferem apelar a Deus e aos santos. Expressões como Minha Nossa Senhora e Graças a Deus são comuns entre elas. Enquanto os homens recorrem a frases como tá com diabo ou é a besta fera mesmo, para expressar indignação. Essa dualidade reflete a luta diária do povo nordestino que busca na fé e na cultura popular formas de lidar com as adversidades da vida. Nos folguedos, o diabo é uma figura recorrente, muitas vezes representado como um vilão. No Bumba Meu Boi, por exemplo, ele aparece para... Bumba Meu Boi com pentagrama na testa, né, cara? O bagulho é louco, os personagens, mas é constantemente derrotado. No Pastoril, tenta desviar as pastoras a caminho de Belém, mas é frustrado pela intervenção divina. Essas representações... essas histórias, assim, é sempre assim, né? Daí no final Deus vai lá e é mais esperto que o diabo, né, cara? Mostram a força simbólica do diabo como antagonista, mas também como figura cômica que frequentemente... às vezes às vezes é meio alívio cômico mesmo, assim, o diabo ele vai fazer uma parada e ele é meio que trollado por Deus no final, né, cara? Outro ponto interessante são os provérbios populares que reforçam a presença do diabo como metáfora para os desafios da vida. Dizeres como mente vazia é a oficina do diabo, ou quando Deus dá a farinha, o diabo rasga o saco, reflete... Você não tinha ouvido não, cara. A percepção do mal como parte inevitável da condição humana. Mas nem sempre o diabo é sinônimo de desgraça. Tô vendo os olhos dele. Claro que ele tá lendo o roteiro, né, cara? Eu também li o roteiraço. Um roteiro, inclusive, bem longo naquele meu vídeo lá, né, cara? Esse vídeo tem 1 hora. O vídeo que eu fiz, e calcule o tamanho do roteiro, meu amigo. Saia, ele assume um tom mais leve e até com significados mais interessantes. Holy Bible. Se é que vocês me entendem. No Nordeste, o diabo é mais que um símbolo do mal. Ele é parte integrante da cultura popular, representando as lutas... Tá saindo uma cobra de 7 cabeças ali da boca do cara, né? Descrição do Apocalipse, né, cara? E externas da de um Apocalipse, povo que 7 enfrenta a cabeças, dureza né? da vida com criatividade e fé, seja nas histórias de cordel, nas brincadeiras dos mamulengos. Olha isso daqui, cara, parece que eles bagulho lá que estão aprisionados na casa lá da Annabelle lá, sabe? Dos Warren lá, não parece, mano? Nas expressões do dia a dia. O diabo permanece uma figura complexa, ao mesmo tempo que temida e desafiada, ajudando a contar a história de um povo resiliente e de imaginação fértil.
Apesar do diabo Ok. e os seus demônios serem mencionados no Brasil desde a chegada dos europeus, fosse atormentando os índios ou assombrando os colonizadores que adentravam as matas, foi somente em meados de 1594 e 1595 que ele foi documentado pela primeira vez, com as primeiras visitas do Santo Ofício. Nesses registros, podemos encontrar Opa! visitas fiéis a ele e até feiticeiras que prendiam Opa, heresia, não pode isso não, cara. Cadê o as diabo dentro de fogueiras? uma garrafa, o obrigando a servi-las, e dando origem ao familiar. Eram comuns também as histórias daqueles que em encruzilhadas invocavam e faziam pactos com o próprio Tinhoso. Um relato interessante, mencionado pelo historiador Pereira da Costa, é do Diabo de Casa Forte, palco da batalha contra os holandeses em 1645. Ao longo do século XVII, a Bahia presenciou várias aparições do diabo, queimando casas à vista das pessoas, furtando bens, rasgando roupas em público Caraca. e até mesmo perseguindo, ameaçando e agredindo pobres miseráveis. Após esse relato, Caraca, era assim no século XVII, o diabo aparecia na rua e dava porrada em baianos, cara. Alguém que for da Bahia aí, me deixa aí nos comentários do depois. coisa né, ruim, cara? atazanando as Doideira. pessoas, vemos uma mudança em suas ações, passando a agir de outra forma. Agora, os relatos começam a descrever possessões pelo próprio diabo. Essas possessões eram descritas como afetando as vítimas, tanto fisicamente Deus quanto trola mentalmente. muito, principalmente com a minha vida. Além de impactar o ambiente que mudava por completo. Relatos incluem alterações no clima, a luz do dia que desaparecia, barulhos estranhos e até mesmo odores desagradáveis. O demônio só podia ser expulso mediante um exorcismo realizado por um padre. Uma história marcante da época do domínio holandês conta sobre uma moça da cidade de Pojuca que, possuída, exigiu a presença de um padre específico para exorcizá-la. Inicialmente, os holandeses presentes não levaram o caso tão a sério, mas de repente, a mulher começou a falar em neerlandês, os acusando Uou! E todo mundo sabe que a maioria dos holandeses são... tanto de pecados cometidos em suas terras natais, quanto os pecados cometidos no Brasil. Após isso, eles finalmente trouxeram o padre Peraí! em neerlandês. Caraca, agora que eu me liguei, cara. O Cecião mandou um neerlandês, cara. Caraca, cara. Os É acusando igual eu. Pô, eu tô traçando vários paralelos desse vídeo com o meu lá que eu tô fazendo, cara. Que nem eu falei neozelandês no meu vídeo numa parte também, cara. tanto de pecados cometidos em suas terras natais, quanto os pecados cometidos no Brasil. Após isso, eles finalmente trouxeram o padre solicitado, que conseguiu de fato expulsar o demônio, e até mesmo fez com que a mulher cuspisse um anel de azeviche, que serviu como uma espécie de troféu. Esse evento fez com que os Eita. neerlandeses passassem a respeitar profundamente os religiosos católicos que aqui viviam. E assim, o diabo É porque os holandeses são todos... Bom, nessa época eles eram todos protestantes, né? A maioria dos holandeses são holandeses. A maioria dos neerlandeses são holandeses, né? Eu acho, né? Mas nem todos os neerlandeses são holandeses. Sei lá, permaneceu mano. por séculos atormentando, possuindo e cometendo crimes E aí, no Nordeste, Zamasso? atazanando qualquer um que cruzasse seu caminho. Relatos como esses, amplamente documentados em cartas e documentos oficiais, mostram sua forte presença como algo real e que causava medo em todos, ficando marcado para sempre no folclore daquele povo. Ok. Talvez por ter uma vida mais sossegada, em contato direto com a natureza e com mais tempo para pensar e dar asas à imaginação, as pessoas que moram na zona rural sempre se dedicaram mais às coisas da religião e Todo suas mundo, tradições todo mundo sabe que o diabo atenta mais às pessoas da roça aí, né, cara? Ele aparece mais aí no sítio, né, cara? do que aquelas que vivem nos grandes e médios centros. Na zona rural, Porque as pessoas dos grandes centros já estão fazendo culto a ele sem saber, né, em cara? pequenas cidades, a vida se move de forma diferente. O dia Fica tem de crítica. fato 24 horas, permitindo que o homem tenha tempo para trabalhar, se divertir pescando, caçando, conversando nas calçadas ou nos bancos da praça. É um tipo de homem bem diferente daquele das grandes cidades, que mal tem tempo para dormir e vive como um robô. Em um passado não tão distante, enquanto os grandes centros sofriam com a poluição sonora de buzinas, máquinas e carros de som, o silêncio nas pequenas comunidades era quebrado apenas pelas badaladas do sino. Ao meio-dia, para o Salve, almoço, Zamasso. às 18 horas, anunciando que acabou-se o dia, e às 21 horas para indicar que era hora de dormir. Essa população rural é Sabe o que seria icônico também, que seria irado, mano? Fazer um jogo mais artístico com essa estética, assim, bem... não sei se é de cordel, não sei como é que chama exatamente isso, né, cara? Mas seria, tipo, bem nesse estilo aqui, assim, sabe? Fazer tipo um Paper Mario,
dia e às Seria 21 nada, né, horas mano? para indicar que era hora de dormir. Já ouvi Essa falar da população queimação de rural é mais Judas? Eu sempre quis ver uma, que isso, cara? Queimação de Judas eu nunca ouvi falar. Eu ouvi falar naquele lá, o que é assustador é aquele lá de Goiás, que tem lá que os caras ficam vestidos com aqueles capacetes cônicos que lembram um grupo estadunidense cujo nome lembra uma risada em português, né? Ou em português exatamente, né? Vocês já viram? Esqueci o nome desse bagulho. Mas é na Páscoa. Acho que é em Goiás que tem, né? religiosa e pensa Uma tradição muito em espanhola. Deus e no diabo com seus mais variáveis apelidos. Point and click nesse estilo será da... O diabo, em especial, é muito temido e costuma receber a culpa por tudo de ruim que acontece. Se não choveu, se uma vaca morreu por picada de cobra, ou mesmo se alguém caiu do cavalo. Os poetas populares, nascidos e criados nos brejos, caatingas e pés de serra, retratam em seus folhetos toda a atmosfera religiosa que envolve esse povo rural. A figura do diabo preto, com chifres, cauda em forma de seta, cheiro de enxofre e segurando um espeto é muito popular. Esse tema é amado não só pelos poetas, mas também pelos consumidores. Nas feiras das cidades, vilas e povoados, o povo gosta de ouvir histórias onde o diabo aparece, faz suas maldades e no final acaba se dando mal. Um bom exemplo disso é o cordel A Mulher que Enganou o Diabo, de José Costa Leite, que começa assim: Se a energia do Vani cai, a culpa é do diabo? trancoso que vem do meu bisavô. Ele contou um dia ao meu velho avô. Meu avô contou ao meu pai, depois meu pai me contou. A história segue com um homem chamado Otaviano. Olha que arte bonita, né, cara? É um preto e brancão, né, cara? É bem estético, Uma né? pescaria encontrou uma garrafa. Queimação de Judas na Semana Santa, o pessoal faz um Judas, que é um boneco de palha com camisa de botão e jeans com rosto personalizado, e no final eles o queimam em uma grande fogueira. Irado, né, cara? É muito maneiro. É igual malhar o Judas, né, cara? Tem gente que enforca e bate igual uma pinha daquelas de aniversário, né? Com uma fumaça azulada dentro. Maravilhoso. E decidiu levá-la para casa. Sua mulher, chamada Isabel, acabou abrindo a garrafa e de dentro saiu. Eu acho que aquela festividade que eu falei de Goiás lá é fogaréu, que você me chama. O próprio se diabo. chama, se não me engano. Isso deu início a uma grande confusão e muita discussão entre os dois. Até que a mulher começou a duvidar que o diabo realmente tivesse saído da garrafa. Ela então o desafiou a provar preto que e podia branco sair é um estilo de e arte entrar novamente. incrível, né, Para cara? provar sua habilidade, o diabo entrou na garrafa e outra vez Isabel o prendeu. Mas a história não termina por aí. Ela segue com a mulher enganando o diabo mais vezes e levando vantagem em cima do capeta. E na cestilha final, o poeta termina dizendo: já expliquei ao povo como é que mulher faz. O seu dom de atraiçoar, sei que não se acaba mais. Tanto que ela enganou até mesmo Satanás. E esse foi apenas um exemplo. História de Roberto do Diabo. Ó, capa é irada, vai dizer. Caraca, isso aqui é maneiro. Queria ler isso daqui, hein? Existem incontáveis cordéis. Isso aqui, o diabo tá dando em cima da que velha. tem o diabo como tema. Mesmo em muitos que não possuem menção ao coisa ruim no título, sua história está envolta nas tramóias do diabo. O ponto interessante de se notar é que o diabo quase nunca sai dessas histórias como vencedor. Ele sempre é sempre trollado no final, essa é a parada, sempre é trollado. Pactos e acordos com os sertanejos. Vale ainda citar que muito além da literatura de cordel, o diabo se faz presente também em livros clássicos da nossa literatura, tanto nos mais populares quanto nos mais eruditos. Obras como Grande Sertão Veredas, onde o diabo se apresenta como uma forma Esses nomes de livro também são irados, né, que os caras colocam. Simbólica e constante na vida do sertanejo. Era muito comum aqui na minha cidade, quando eu tinha uns 9 anos, via direto gente passando de moto na rua com um boneco, mas pararam um dia e nunca mais vi. O que tem muito aqui no interior do Paraná é aquele... Acho que tem no Brasil inteiro, mano, aquele... Nossa, eu morria de medo quando eu era criança, cara. Aquele... Os caras vêm de máscara, assim, alguma coisa... Folia de Reis, cara. Vocês estão ligados esse bagulho? Folia de Reis, né, cara? Mano, isso daí tem bastante Bom, pelo menos tinha antigamente, não sei se ainda tem, né, cara? No interior do Paraná, cara. Esse bagulho me dava muito medo, cara. Os caras vinham de máscara assim, ó. O cara botava uma máscara e ficava dançando bem assim, ó. Ficava bem assim, ó. Ficando... Pô, cara, parecia uns bichão assim, no meio da rua, cara. Bizarro pra caramba. Mais do que uma presença física, ele é uma ideia, uma presença que permeia as escolhas humanas. Riobaldo, o protagonista, acredita ter feito Riobaldo, um pacto caraca, Pô, se fosse esse livro que seria perfeito. Já tem cara de Baldur's Gate, esse primeiro livro ali, Roberto do Diabo.
Né, o caraca. diabo em sua busca por poder e justiça. No entanto, a obra de Guimarães Rosa nunca revela claramente se Aí que começou a mania do brasileiro de levar vantagem, o faz pacto sentido. foi real ou fruto da imaginação atormentada de Riobaldo. O diabo aqui não tem chifres ou cheiro de enxofre, mas se manifesta nas dúvidas, medos e tentações humanas. Eu vou mostrar pra vocês aqui, refletindo o peraí. dilema moral do protagonista entre o bem e o mal. Essa ambiguidade faz do diabo uma força ainda mais poderosa, Parece um pois ele bonecão do habita posto. o íntimo dos personagens. Não, mas era um bagulho bizarro mesmo, as cara. escolhas e os conflitos internos do sertanejo diante de um mundo hostil e sem respostas claras. Já em outra obra, Não tem essas O paradas aí Famoso onde vocês Alto da moram, não, mano? Compadecida, o diabo assume um papel essa tradição cômico era no e Brasil caricato, refletindo o talento de Ariano Suassuna para mesclar humor e religiosidade na cultura. Aqui, o diabo é uma figura que tenta seduzir as almas dos mortos em um julgamento. E o diabo, né, cara, ele... De todas as representações que estão aparecendo aqui no vídeo, você vê que realmente aquele filme lá, Alto da Compadecida, o diabo é bem baseado, né, nessa estética aqui, né, total aqui, né, mano, tipo, é bem baseado nessa estética desses diabos desenhados lá no Nordeste, né. No além, mas acaba enganado pela esperteza de João Grilo, o protagonista. Tinha medo do Ele é carnaval? retratado como um antagonista atrapalhado que perde espaço Carnaval para a não tem misericórdia muito aqui. divina representada por Nossa Senhora. Ao mesmo tempo, sua presença reforça a ideia de que o mal e a tentação estão sempre à espreita, mas podem ser vencidos pela inteligência, pela fé e, claro, pelo senso de humor. E Sendo sincero, o carnaval eu nunca nem vi, meu. existem ainda dezenas de outros trabalhos que têm o diabo como personagem, seja ele agindo por trás dos panos, como um dos principais antagonistas, ou apenas aparecendo de forma ocasional nas tramas das histórias narradas. Então, fica com vocês a missão de procurar mergulhar mais nessas obras. Ok, irado. Tanto Deus e o céu, quanto o Não, diabo... eles entram em casa e ficam pedindo dinheiro. Essa parte do dinheiro eu não sei, mas que eles entram em casa, eles entram mesmo. Se deixar o portão aberto, eles entram, mano. E o inferno, por força da religiosidade do nordestino rural, continuam sendo constante na linguagem popular Parece que da acabou região. o folia de reis e boneco de Judas. Não sei, né, cara? Essas tradições aí, hoje em dia, são difíceis realmente aí, né, cara? A galera mais jovem não quer muito participar, né, cara? Ah, eu acho maneiro essas tradições se manterem, cara. Por mais que seja meio bizarro, eu acho da hora essas tradições se manterem, né? Orando a Deus uma vez por semana, Faz quando parte da assiste a cultura, missa, né, mano? e temendo o diabo a semana inteira, um atuando em função do outro, o nordestino do interior, mais do que o das cidades, mantém viva essa dualidade em seu dia a dia. Nos desabafos, o homem da cidade muitas vezes substitui a invocação do diabo por um palavrão, mas o sertanejo tradicionalmente menciona o capiroto em momentos de revolta ou ira, às vezes ainda fazendo referência até mesmo ao seu reino infernal. Em contraste, a mulher nordestina interiorana tende a fazer o oposto. Docemente dedicada à família, quase sempre em casa e envolvida com as coisas da igreja, ela invoca o nome de Deus e dos santos em momentos de aflição ou alegria. Na linguagem popular feminina, é comum ouvir menções a Nossa Senhora, Nosso Senhor, Virgem Maria, Padre Cícero ou qualquer outro santo de sua devoção. Talvez pelo medo associado ao nome do diabo, as mulheres evitem mencioná-lo diretamente, optando por eufemismos como coisa, capiroto ou futé. Essa dualidade na linguagem nordestina nos leva de volta à pergunta: por que Deus e principalmente o diabo participam tanto da expressão popular na região? Sem dúvidas, a estrutura secular e religiosa Porque basicamente a sociedade do Nordeste foi formada em cima desses valores cristãos, né, cara? Então, principais fatores. Além disso, a adversidade da natureza, quase sempre hostil e incerta, o trabalho duro no campo, a injustiça social e o abandono em que muitos ainda vivem, também parecem ser responsáveis por essa angústia, desespero e alguns outros problemas que aos poucos estão sendo solucionados. Mas voltando ao tema da linguagem popular, em momentos de admiração, surpresa, tristeza ou alegria, é comum o uso, principalmente por parte das mulheres, de expressões como Minha Nossa Senhora, Mãe do Céu e muitas outras. Eu uso toda hora essas Além expressões. de abreviações dessas mesmas. Mas o diabo e o inferno são ainda mais frequentes no diálogo nordestino. Não quero muita coisa, já que sou budista. Porque aconteçam mais coisas ruins. Ah, do eu que acho toda boas. tradição A maneira, necessidade de xingar o nome do capeta fez com que a linguagem Quando popular eu penso no capeta, imagino como se ele fosse o Griffith, um ser maligno e absolutamente cruel que se esconde em uma aparência angelical e serena. Em teoria, pra ser assim mesmo, né, cara? Em teoria, segundo
as escrituras é pra ser assim, né, mano? Desenvolver-se mais de uma Não um Griffith, né? Mas uma centena pessoa de apelidos bela e para o tudo mais, diabo, né? muitos deles extremamente criativos. Esses apelidos, frutos da imaginação popular, ultrapassaram as fronteiras do Nordeste e se espalharam pelo Brasil, impulsionados pelo comércio e pela migração. E é aí que surge mais uma pergunta: por que tantos nomes? Nesse caso, a criatividade não foi exatamente pela imaginação, Mochila mas de sim criança? pelo medo. Antigamente, se acreditava que apenas Pronunciar. Eu aprendi até hoje, aprendi quando eu era criança. Minha mãe falava que não podia falar a palavra diabo. Na catequese, os caras falam que você não é pra falar a palavra diabo, que o nome do que é diabo ruim, é verdade. poderia acabar o invocando Minha Nossa e Senhora. trazer Às vezes o cara nem é católico e fala Minha Nossa Senhora, né, mano? infelicidade para a família. Ou só o Nossa povo Senhora, criou né, cara? outros nomes para evitar de dizer Satanás, demônio ou diabo. Começaram então com abreviações como Diá, Demo e Satã. Em seguida, inventaram palavras semelhantes como Jacho, Jangas ou Janho. E bem, Django? nesse livro de Mário Sotomayor, que eu usei como guia para boa parte desse livro, estão catalogados Aquela pintura do Lúcifer com olhar de ódio, aquela é um dezenas clássico, de né? Eu não sei apelativos quem para o pintou diabo, aquela lá. apenas no Nordeste, além de mais algumas dezenas de expressões que fazem referências a ele. E como vimos ao longo do vídeo, o diabo, sendo uma figura extremamente popular no Nordeste, está presente em praticamente tudo. Nas manifestações populares, Sobe e como desce nessa cadeira Mamanhengo, toda Bumba hora, do tá Boi, estranho os essa onda. caretas, Não tô na confortável linguagem hoje, popular, mano. na literatura de cordel e nas histórias contadas à noite, à luz da fogueira ou do candeeiro, nos alpendres, nas bodegas, à beira das estradas e nas praças. Sem nos esquecermos, é claro, de sua presença marcante na cultura regional e no cinema. Assim, o Nordeste pode ser visto como verdadeiro território da danação, onde o diabo está intrinsecamente presente no folclore desse povo forte e castanho. O diabo é tão presente no sertão quanto o próprio sertanejo e em certos momentos parece tão presente quanto sua força maior, que é Deus. E bem, antes de finalizar o vídeo, por favor, comprem o livro que eu citei no início do vídeo, Bahia, do meu amigo Vitor. Vou comprar o livro do Bahia, do amigo dele, Vitor. Parece interessante, eu gostei da capa que ele mostrou. Doideira, né, cara? Esse é o diabo no imaginário do destino, né, cara? Muito louco, velho.